Bom dia! Hoje falaremos da discriminação dos indígenas no Brasil. Os indígenas são os povos que se relacionaram muito com os judeus na Segunda Guerra Mundial. E esses dois povos foram e ainda são muito discriminados hoje em dia. É claro que o que ocorreu com os indígenas não se compara ao que ocorreu com os judeus na Segunda Guerra, mas ainda assim são catástrofes. Os povos indígenas estão sendo ameaçados e sofrem todas as formas possíveis de violência e desrespeito a seus direitos fundamentais. São diretamente atingidos pelos incêndios florestais na Amazônia e ainda enfrentam grupos que declararam recentemente que vão caçá-los. Tudo isso para poderem prosseguir com o desmatamento e posse legal de seus territórios. Em comparação aos outros cidadãos, mulheres e homens indígenas têm a escolaridade mais baixa, são mais mal pagos e muitos morrem no parto, além de que a expectativa de vida deles são menores. Ainda hoje em dia, esses povos lutam pela demarcação de suas terras e proteção, já que muitas vezes os limites impostos pela demarcação não são respeitados, o que se configura como um grave crime, pois há invasão de uma área de proteção patrimonial. Os índios estão lutando pelo seu território, assim como os judeus lutaram no passado. Mas isso não depende só deles. Depende também do poder público e da articulação dos movimentos sociais. Apesar da Constituição dizer que devemos proteger e marcar respeitar os bens indígenas, nem todos pensam assim. Como nosso presidente. Segundo notícia do GL, o presidente Jair Bolsonaro tem atacado os processos de demarcação, dizendo que se depender dele, não haverá mais nenhuma demarcação de terra indígena no país. Agora vamos falar algumas referências culturais que falam sobre esse tema. Primeiro temos o livro A Terra Sem Males, Mito Guarani. Nele o autor diz que há vários mitos difundidos, mas esse que ele cita no livro nunca tinha visto antes. E fala que a grande maioria da população brasileira conhece pouco a cultura indígena, ou conhece de maneira superficial, o que é sempre aquela banalização da cultura indígena, como se fosse algo menor, pouco evolutivo. Enfim, uma série de preconceitos. Pouco se sabe sobre a imensa sabedoria indígena, desenvolvida ao longo dos séculos. Nessa obra, ele enfatiza o mito da terra, pois essa obra apresenta uma seção informativa, no qual o leitor tem a oportunidade de conhecer mais sobre a cultura indígena no Brasil. Na segunda obra, temos o filme Xingu, lançado em 2012. O longa-metragem brasileiro representa a luta pela criação do parque e pela salvação de tribos inteiras que transformaram os Vilas Boas em heróis brasileiros. Traçado com problemas crônicos do processo de formação brasileira, o filme também transmite aspectos políticos sociais envolvendo os indígenas no Brasil, e em questões de dilemas humanos, respeitando a soberania, justiça e injustiça do homem branco em relação aos indígenas. E nos mostra a história vivida de uma pátria que não deve nunca deixar de esquecer o extermínio em que seus filhos foram brutalmente submetidos à negligência que pendura até os dias atuais. O filho dessa terra chamada Brasil são índios. A primeira obra citada tem relação direta com a discriminação dos índios que sofrem no Brasil. Já a segunda obra, essa relação é indireta, pois é mencionado o filme de uma forma não tão evidente. E por último temos uma música chamada Country os Brancos, da banda Língua de Trapo. Nela percebemos uma relação direta com a questão dos índios e como eles são discriminados e assassinados, a sangue frio. O cantor fala em ser o xerife mais temido do Velho Oeste, e para isso ele tem que matar indígenas. Entanto, no final da música, ele diz que tudo era um sonho e que, na verdade, mora em Rondônia a serviço da FUNAI. Na verdade, ele defende os índios, como nesse trecho da música. Depois, mais calmo, vi que tudo era um sonho. Eu nunca fui cowboy no Arizona. Tô em Rondônia já faz uns 4 meses ou mais. Não devo nada pros cowboy que tem no Texas, pois ando armado a serviço da FUNAI. Outro ponto que ele cita diz respeito a um acontecimento que um indígena foi queimado vivo em 20 de abril de 1997, por 5 jovens do Plano Piloto em Brasília. Não devo nada para os cowboys que tem no Texas. Moro em Brasília e sou filhinho de papai. O povo indígena merece toda a consideração, pois ele foi dessa terra o primeiro guardião. Ou seja, o primeiro clã que habitou o nosso chão. Diferente da cabeça, a oca é oca. O índio é gente, não indigente. Depois mais tarde vi que tudo era um sonho. Eu nunca fui cowboy no Arizona. Todo o Amazonas faz uns 4 meses ou mais. Não devo nada pros cowboys que tem no Texas, pois ando armado a servir
isso da Puna.